Boas-vindas a você que chega em nosso canal. Esse é o Núcleo de Desenvolvimento da Escola de Yoga Integral. Olá, boa noite. Boa noite. Bem, tudo em paz. Boa noite, queridos. Que horas são? 8 minutinhos. Enquanto a gente aguarda, né? Eu queria tirar uma cartinha aqui desse oráculo do pão, que são mensagens muito bonitas e eu adoro um oráculo, né? E aí, depois, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma chegada, né? Uma respiraçãozinha rápida, preparar para esse conteúdo que vai ser trazido. Então, quanto mais a gente estiver com a mente tranquila e o coração aberto, melhor. E aí, vou tirar aqui uma cartinha e depois eu me apresento direitinho. Olha, entrega. É pauta de hoje, hein? Entrega tá no assunto, hein? Vou ler aqui pra gente. Entrega. Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior. Soltar o controle. Compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós. Permitir-se receber bênçãos, graças e permitir-se ao milagre. A gente vai falar sobre isso, hein, ó. Estamos em sintonia com o oráculo do pão. Então, queria convidar vocês agora a fechar os olhos por alguns instantes. Aí onde você estiver sentada, sentado, ajusta a sua coluna, mantém a sua coluna reta. Relaxa um pouquinho os seus ombros. Pode até fazer um movimentinho assim, ó, circular com os ombros para cima, para trás e para baixo. E quando você descer os ombros, relaxa. Relaxa seus braços. E começa uma respiração suave, profunda pelas narinas. Sentindo que em cada exalação você solta um pouco mais de alguma parte do seu corpo que estiver tensa depois desse dia de trabalho, depois das demandas. É bom sempre lembrar de cuidar da gente, de olhar para a gente. Então, vai respirando suavemente. E cada vez que você sentir o ar entrando pelas suas narinas, percebe o movimento que ele faz, preenchendo os seus pulmões, expandindo o seu peito. Traz para esse momento uma intenção. Traz para o seu semblante um contentamento. Sorria, não apenas por fora, mas por dentro. Traz essa intenção, aquietando a sua mente, te trazendo para o momento presente.
permitindo-se apenas receber, aceitando. E vamos unir as palmas das mãos na frente do peito, para quem quiser. Vamos inspirar e na exalação fazemos juntas o mantra Om, dando início a essa conversa, a essa aula, a esses momentos de troca, partilha e crescimento. Inspira. Vamos abrindo os olhos, agora numa outra energia, né? Mais calma, mais harmonia. Uma pergunta para vocês. Vocês estão me vendo todos aí em tela cheia? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Deixa eu ver se eu vejo todos. Perfeito. Boa noite para quem chegou depois e bem-vindos, né, a essa conversa, essa aula de yoga para além do tapete, nessa série de aulas, né, gratuitas que a escola está ofertando com tanto amor, e é uma honra fazer parte disso. E para quem não me conhece, eu sou Paula Lessa. Sou do Rio de Janeiro, carioca, formada em yoga integral. E hoje eu vou ter essa alegria e essa honra, que para mim é uma honra, ensinar yoga, trocar, partilhar. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre como, né, nós trazemos os ensinamentos do yoga para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aqueles momentos que a gente não está no tapete. E para isso, eu queria antes também perguntar se todo mundo aqui faz yoga, se é do yoga, se tem alguém que nunca fez yoga na vida, que não conhece. Tem alguém? Só para eu saber como é que é. Pode falar, gente. Fica à vontade aí. Abre o microfone aí. Chega junto. Oi, Paula. Oi! Eu já pratiquei sim, mas ultimamente não estou praticando yoga. Mas você tem um conhecimento, assim, você já teve contato, né, com yoga. Sim, sim, sim. Perfeito. Mais alguém? Todo mundo está de boa? Então, vamos lá. O que é a proposta dessa conversa nossa hoje? É justamente porque quando a gente fala de yoga, a gente pensa logo nesse yoga famoso no tapete, nas posturas, e muitas vezes, infelizmente, o yoga ele é meio que limitado a isso. Eu vejo muitas pessoas falando do yoga como se fosse, inclusive, uma cartela de remédio, né? Ah, yoga é bom para isso, yoga é bom para aquilo, yoga é bom para não sei o quê. E também falando do yoga apenas como uma prática, né? Aquilo que a gente faz uma vez na semana, com horário marcado, ali, no tapete. Só que é claro que esse yoga, essa prática, e a gente vai ver sobre isso, ela tem muitos benefícios e ela tem muita importância, né, para a nossa vida no caminho do yoga.
Só que se a gente só limitar isso, é muito desperdício do tamanho que é o yoga, da maravilha que é o yoga. E yoga é um caminho de autoconhecimento. É a gente fazer um mergulho interno cada vez mais profundo para dentro da gente, para que a gente possa se lembrar, e essa é a grande proposta do yoga, da gente se lembrar quem é que nós somos, né? Que somos seres divinos, que somos perfeitos, que tudo que a gente busca lá fora, a gente já é, a gente já tem. Só que as demandas do mundo, da sociedade, da vida, os barulhos externos nos fazem esquecer, né? E aí o yoga, o caminho do yoga é justamente para a gente ir abaixando o tom desses barulhos, ir diminuindo as causas dos nossos sofrimentos, ir tirando esses véus que nos impedem de ver a verdade do que somos e finalmente nos perceber nessa consciência, né, como parte desse grande movimento, como parte do todo. E a proposta hoje, então, tá legal, Paula, mas como é que eu vou tirar esse yoga que eu faço lá no meu tapete? Como é que eu vou trazer ele para minha vida, para o meu dia a dia? O yoga, ele é sobre isso. Ele, na sua natureza, ele é sobre isso. Como praticar esses ensinamentos? Que ensinamentos? De todo esse corpo filosófico de ensinos, né, milenares, lá de trás, que esses sábios trouxeram, faziam, praticavam, ensinavam. Esse é o grande objetivo do yoga, a gente trazer isso para a nossa vida, porque é possível. E hoje, a proposta é a gente trazer alguns conceitos desse corpo de ensinamento, é pegar assim, tirar assim uma pincelada de todo esse corpo de conhecimentos e da gente ir conversando como que isso faz sentido na nossa vida. E aí a gente se sente mais próxima do yoga. Hoje eu fiz um vídeo, um story para chamar as pessoas, e eu falei assim, eu comecei o vídeo fazendo uma pergunta assim, o que é que Jesus, Manuel de Barros, que é o meu poeta favorito no mundo, e a minha avó tinham em comum? E eu falei, os três foram grandes yogis, só que eles nunca pisaram no tapete. Porque o yoga são ensinamentos, valores, coisas que a gente vai praticando na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, não necessariamente a gente precisa estar ali com o tapete e limitar o yoga a apenas uma prática física. Na verdade, como eu disse, é um grande desperdício, né? Eu lembro de uma entrevista que o professor Hermógenes, né, não sei se todos conhecem o professor Hermógenes, ele deu uma entrevista assim, ele já estava bem assim, velhinho e tal, e perguntaram para ele se ele ainda fazia yoga. E ele falou: faço yoga o tempo todo. Eu faço yoga o tempo todo. Eu não faço hatha yoga ali no tapete, mas eu estou o tempo todo fazendo yoga. Quando eu cozinho, eu faço yoga. Quando eu vou lá no meu jardim, eu faço yoga. Quando eu cuido da minha casa, eu faço yoga. Então, a nossa proposta aqui é essa: pegar alguns desses conceitos que são muito próximos de nós e como eles reverberam na nossa vida, para a gente entender que é possível, sim, praticar o yoga, sermos yogis, né, na nossa vida, além do tapete. E aí, esses conceitos específicos, eles, como eu falei, é uma pinceladinha, eles vão sair de um lugar muito específico dentro desse gigantesco lugar que é o yoga, desse corpo de conhecimentos que é o yoga. Esse lugar é uma escritura sagrada, né? Uma escritura muito importante dentro do yoga, chama Yoga Sutra de Patanjali. Essa daqui é uma tradução da professora Glória Rieira, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dela.
Mas tem, assim, várias traduções muito boas também. Essa daqui é que eu gosto. E daqui, nessa escritura aqui, o que que é, para quem nunca ouviu falar de Patanjali, nunca ouviu falar do Yoga Sutra de Patanjali? Patanjali foi um sábio, né, um mestre de yoga, e ele, há 2000 anos atrás, mais ou menos, não tem uma data assim super certinha. Algumas pessoas falam 200 antes de Cristo, outras pessoas falam 200 depois de Cristo, não tem uma data, então o senso comum fala 2000 anos. E ele pegou os conhecimentos para quem estava lá na primeira aula do João. O João trouxe um panorama, trouxe uma caminhada sobre a história do yoga, falou sobre os textos do yoga, os textos, né, importantes do yoga, falou dos Vedas. Então, o Patanjali, que é esse sábio, né, esse mestre, ele pega todo o conhecimento ali dos Vedas, tudo que era relacionado a yoga, a autoconhecimento, e ele transforma assim numa escritura, para ele poder ensinar também os seus alunos e trazer assim um caminho para quem quisesse aprender yoga dentro daquilo que ele achava pertinente, né? E eu estou falando isso porque tem outros grandes mestres de yoga que trazem também muita coisa. O Patanjali é um. E esse Yoga Sutra de Patanjali, ele é muito utilizado, né, no caminho das pessoas, no caminho do yoga, as pessoas que querem iniciar o caminho do yoga, porque é um texto que é acessível para a gente, ele meio que traz um modelo assim para a gente seguir, é, e, e é muito esclarecedor, traz muita coisa interessante. Sutras, para quem também não tem esse conhecimento, sutras são, ó, tipo assim, são frases, tipo esse aqui, olha, que está mais escurinho. São frases curtas que têm um grande ensinamento. É um estilo de escrita que era utilizado. E aí, nessa escritura de Patanjali, ele vai fazendo um caminho desde o primeiro sutra até o último sutra, ou seja, desde o primeiro ensinamento até o último, existe um caminho que vai nos ensinar a como nos desenvolver nesse caminho do yoga para alcançar o que o Patanjali vai entender como o grande objetivo, né, do yoga, que é a liberação, moksha, para algumas pessoas, para os budistas, é o nirvana, o despertar, isso de cada crença, né? Mas aqui no yoga, ele vai chamar, a gente chama de moksha. Então, são ensinamentos como se fossem sendo costurados desde o começo até o fim. Ele vai trazendo ali um caminho para a gente. E é dessa escritura que a gente vai falar hoje. Mais especificamente, de dois conceitos que estão dentro dessa escritura que são muito utilizados no nosso caminho do yoga, no nosso aprendizado sobre yoga e principalmente na nossa prática de vida comum. Porque são conceitos que são conhecidos como preceitos éticos do yoga. São uma base para a gente seguir, se encaminhar, como se fosse uma bússola, um guia, para a gente ir caminhando dentro desse caminho do yoga. Ali, é mais ou menos aqui no segundo capítulo, então só para vocês terem uma ideia, que nesse livro aqui, ó, como é que é? Ele fica aqui no meio, no segundo capítulo. Começa aqui. Então, ainda tem tudo isso aqui até chegar nesses conceitos que eu vou falar. E eu estou falando isso só para a gente entender que, assim, é uma costura mesmo. Um sutra está ligado ao outro. Então, o Patanjali vai fazer um caminho até chegar nesses conceitos. E que conceitos são esses, afinal de contas? São os yamas e os niyamas,
que fazem parte do que nós chamamos no yoga de Ashtanga Yoga, que são os 8 membros. Ashtanga significa 8 membros, 8 partes, que o Patanjali considera importantes para a gente aplicar, para a gente trazer para a nossa vida diária. Então, são 8 partes que se dividem em esses 2 yamas, niyamas, aí depois vem asana, que são as mais conhecidas, né, posturas, sendo que, como o João explicou bem lá no primeiro encontro, aqui ainda não era a postura como a gente conhece, né, nesse momento aqui do yoga era... Asana significava sentar numa postura firme e confortável para se preparar para a meditação. Depois vem pranayamas, que são, né, os exercícios, né, respiratórios. Depois vem pratyahara. Depois vem dharana, dhyana e samadhi. Eu não vou entrar nesses porque não é o objetivo. Hoje a gente vai falar sobre yamas e niyamas, que são esses 2 conceitos, e como isso faz sentido na nossa vida. Eu vou projetar aqui. Projetar para gente, para ficar mais fácil de visualizar. Pois bem, vamos lá. Yamas e niyamas significam restrições e observâncias. São essas observâncias e essas restrições que a gente vai conversar hoje. Vocês estão me vendo aí agora que eu projetei? Tá legal? Tá ok? Sim. O meu legal também? Sim. Show! Então, yamas e niyamas... Cadê? Pronto. Começando pelos yamas, que são as restrições. A gente chama de restrições. Por quê? Porque são, sabe, aqueles impulsos naturais, meio que naturais, que a gente tem muitas vezes e que nem sempre são muito saudáveis, nem sempre são muito bons, e a gente acaba caindo em algumas armadilhas por conta deles e às vezes até ficando irreconhecíveis por conta deles. Os yamas são esses preceitos em que o Patanjali vem dizer que a gente precisa aprender a restringir, a gente precisa aprender a viver sem eles, sem esses impulsos, né? E são 5 no total: ahimsa, tatya, asteya, brahmacharya e aparigraha. Não se assustem com os nomes, a gente vai falar deles em português. Eu botei aqui só para a gente ver, para a gente visualizar como é que eles são escritos. O primeiro é o ahimsa, que significa a não violência. Talvez esse aqui seja o yama mais conhecido, mais famoso, né, que todo mundo fala. E o que é ahimsa? É um compromisso da gente, é um comprometimento que a gente precisa ter em não causar danos a nós e a ninguém. Ahimsa, só para vocês terem uma ideia, rimsa. Eu não ia falar isso, que eu falei, não vou falar palavras e vou ficar traduzindo aqui, não, porque, né? Mas eu vou falar. Ahimsa é não violência. Rimsa é quando a gente pratica esse mal para os outros, é quando a gente faz mal para alguém. E o aquilo que vai contra aquilo. Então, não violência, ahimsa. E aí, como a gente traz isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Não é só quando a gente, por exemplo, usa de violência
com palavras, com ações, né? Violência física. Isso também e principalmente é a primeira coisa que vem. Não agir com violência contra ninguém, contra nenhum ser, contra nós mesmos. Mas a gente pode ampliar esse conceito e encaixar ele de uma forma mais próxima da nossa vida. Por exemplo, quando somos violentos com a gente. Porque, às vezes, a gente é muito bom com o outro, às vezes a gente é muito acolhedor, muito amoroso, mas como é que a gente se trata? Como é que a gente olha para aquilo da gente quando a gente faz alguma coisa que não é que é errada ou que não deu certo? Então, como a gente se trata? Se a gente se trata com violência ou com amor. A forma também como a gente trata o outro, as palavras que a gente utiliza para falar com o outro, os primeiros impulsos que a gente tem, por exemplo, quando a gente é fechado no trânsito, ou quando alguém faz alguma coisa para a gente ali, naquele momento, como é que vem esse impulso? O Patanjali, né, o yoga, ele vem nos convidar a olhar para isso, a administrar esse impulso. E aí ele ainda vai dar o efeito quando a gente está estabelecido nesse conceito de ahimsa. E ele diz assim: estando o yogi firmemente estabelecido na não violência, deixa de existir hostilidade na sua presença. Ou seja, a gente, quando você está estabelecido na não violência, você emana e você influencia as pessoas à sua volta a serem também não violentas. Eu lembro assim de dois exemplos muito famosos e com certeza vocês também vão lembrar, que é o Martin Luther King e o Gandhi, que eles utilizaram da não violência, né, para aquilo que eles acreditavam e eles influenciaram uma multidão de pessoas. Então, olhar para esses aspectos nossos no dia a dia. Até que ponto eu sou violenta? Por exemplo, às vezes a gente não necessariamente é violento com uma fala, né? Ou com uma forma violenta, uma reação violenta, mas às vezes um olhar para uma pessoa, a forma como a gente olha, o desdém às vezes, né? Às vezes é uma violência passivo-agressiva. Então, por exemplo, quando a gente tira a fala, né, de alguém, quando a pessoa está falando e você vai lá e você tira a fala dessa pessoa. Então, assim, eu estou dando esses exemplos bobos só para perceber como a violência, muitas vezes, ela atua na gente de uma forma inconsciente. E o objetivo do yoga é justamente esse, tirar essas camadas daquilo que a gente faz de uma forma inconsciente e estarmos mais conscientes na nossa vida. E o Ahimsa, então, é esse convite a praticar a bondade, a compaixão, agir de uma forma em que a gente não vai tirar o direito do outro, que a gente não vai ser violento com o outro e nem com a gente. E aí depois vem Satya. Satya é o nosso compromisso com a verdade, veracidade, né? É a forma como a gente manifesta a nossa fala no mundo, por exemplo. É a forma como a gente se comunica com o outro. E está muito ligado, se a gente parar para pensar, está muito ligado ao yama anterior, está ligado à ahimsa, à não violência. Porque a forma como você fala, ela pode ser violenta ou não violenta.
Só que aqui em Satya, a verdade, a gente precisa tomar cuidado para não sermos violentos na hora de falar uma verdade. Não, eu estou falando a verdade, eu não quero, eu sou assim, não estou sendo violenta com a pessoa, eu estou falando a verdade. Será que a verdade que você está falando, ela não vai agredir o outro, a forma como você diz? Então, Sáquia, ele é um yama que nos convida a olhar também para essa forma de se colocar no mundo, de colocar a nossa voz no mundo, né? Esse compromisso também com de consistência entre o que eu falo e o que eu pratico. Senão não faz sentido. É esse compromisso também de eu viver a verdade daquilo que eu falo. Né? Muitas pessoas falam muito bem, muito bonito, maravilhosamente, trazem grandes, né, maravilhas, grandes joias, né, através da palavra. Porém, quando você vai ver, assim, quando você vai conhecer, entender profundamente, ou até, sei lá, uma pessoa famosa, um guru desse da vida, quando você vai ver, assim, a pessoa fazendo coisas horríveis, cometendo crimes, entende? Então, assim, é uma pessoa que não vive comprometida com a verdade, porque é muito diferente aquilo que ela fala para aquilo que ela pratica, para aquilo que ela vive, né? Um outro olhar também para esse ama é assim, o quanto a gente mente para nós mesmos. Lembrando, né? Vou sempre trazer esse gancho assim do autoconhecimento. É o caminho do yoga. O caminho do yoga é a autorrealização. O caminho do yoga é a gente aprender a tirar todas essas camadas e descobrir quem é que nós somos. Então, para isso, a gente precisa olhar para nós. E aí, perceber também as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Né? Aquilo que a gente sabe que não é bom, aquilo que a gente sabe que não faz sentido fazer, não faz sentido estar na nossa vida, não faz sentido querer, mas a gente está ali. Não, mas isso aí é bom para tal coisa. Não, mas isso aí eu vou aguentar mais um pouco porque ali na frente vai ter não sei o quê, quando no fundo a gente sabe qual é a verdade. Então, quanto mais nos conectamos com quem somos, quanto mais nos conectamos com a gente, mais vamos ser verdadeiros, verdadeiros com a gente mesmo, né? É, o Patanjali, ele traz, então, o efeito para quando estamos ali praticando Sakya, quando estamos comprometidos com a verdade. E ele diz que quando a veracidade é alcançada, as palavras do yogi adquirem um poder de se tornarem frutíferas. Por isso que eu coloquei, inclusive, essa ilustração aí, que é uma pessoa ensinando. Quando a gente está comprometida com a verdade, aquilo que a gente fala vai criar bons frutos, vai crescer, vai se multiplicar. Eu acho que de Sátia é isso. Vocês estão acompanhando, tá tudo bem? Estou falando muito rápido, tudo certo aí. Sim, Não é tudo um, certo. não é um monólogo, não, não é uma palestra, não, tá, gente? Fiquem à vontade, tá bom? A Asteia é o próximo yama. E esse ama aqui, esse conceito, essa restrição, é aquele impulso que a gente tem de querer pegar o que não nos pertence, o que não nos foi dado. A esteia significa não roubar, né? Lembra lá da mesma coisa de ahimsa, lá, o A na frente é o não, roubar. Então, o asteia é esse compromisso que a gente tem de não querer o que não nos foi oferecido, por exemplo, não querer nos apossar daquilo que não é nosso. E às vezes a gente faz isso, todos esses yamas, gente, assim,
como eu disse, são impulsos que são, às vezes, naturais. E tem coisas que a gente faz num lugar totalmente inconsciente, totalmente inocente, que a gente não percebe. E o convite, mais uma vez, é esse: perceber essas pequenas coisinhas, né? Esses, essas pequenas falhas, né, que a gente não percebe. E aí, por exemplo, quando você, sei lá, pega alguma coisa, você vai na casa de alguém, né, e aí você vai levar, olha que bobeira, esse exemplo é uma bobeira, mas é só para vocês verem. Aí você pega lá leva um pote lá da pessoa, e aí você vai para casa com o pote da pessoa e você fica lá com o pote para você, não devolve até o ponto que você até acredita que o pote é seu. Então, assim, percebe? Não existe um mal necessariamente, a não ser aquela pessoa que quer muito aquele pote, só esperou aquele momento para pegar aquele pote. Mas eu estou falando daquela coisa boba que a gente faz, que a gente não percebe. Então, assim, observar essas pequenas coisas. Quer ver um outro aspecto de roubo que a gente comete e às vezes a gente não percebe? Os atrasos. A gente chegar atrasado nos compromissos, sabendo que tem alguém esperando a gente, sabendo que tem alguém lá que se comprometeu e que está lá no momento, você está roubando o tempo dessa pessoa. Você roubar, por exemplo, é, referências, né? Você não dar para aquela pessoa, você pegar as ideias da pessoa, por exemplo, e você usar como se fosse sua, não referenciar, né? Uma coisa é você se inspirar, uma coisa é você aprender com alguém, outra coisa é você pegar aquilo que a pessoa disse e você usar como se fosse seu. Isso também é um roubo, né? Então, assim, desvalorizar a origem das coisas. Sabe, um outro olhar que a gente também pode ter aqui é não roubar o planeta, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa crise climática que a gente está passando, como que a gente está tirando os recursos, né, do nosso planeta, o que que a gente está fazendo para repor? Porque se a gente não estiver fazendo nada para repor, a gente só está pegando. Então, são esses olhares assim no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente pode desenvolver e pensar: será que eu estou praticando aqui? Será que eu estou estabelecida em esteia? Quando chega o momento assim, que eu tenho um compromisso com alguém, marquei com você às 10 horas. Eu chegando com você ali às 10 horas, eu estou comprometida com a esteia. Eu estou comprometida em não roubar. E são esses exemplos. O Patanjali, então, ele diz que o efeito, né, de uma pessoa que está estabelecida em asteia, ele diz assim: no estabelecimento do não roubar, surge a aproximação com todas as coisas preciosas. E aí vem a coisa bonita desse yama que eu amo, por isso que eu coloquei aqui Lakshmi, né? Essa figura que na mitologia representa a doação, aquilo que doa, né? A prosperidade, aquilo que não falta. Lakshmi representa isso. O que Patanjali quer dizer é que quando você está estabelecida nesse ama, quando você está comprometida com não roubar, de ter, né, o que você realmente precisa, quando você sabe o que você quer e você não se distrai com o que você pensa que você quer ou você não sabe realmente o que você quer, as coisas chegam para você de alguma maneira, né? Não é um milagre, não é isso. É mais uma vez, a gente começa a tirar o que não precisa, então a gente enxerga aquilo que realmente é necessário, aquilo que faz sentido, aquilo que é verdade. Então a gente começa a enxergar as bem-aventuranças da nossa vida, a gente começa a receber aquilo que a gente precisa, sem precisar cobiçar o que não é nosso. Tudo bem? O próximo yama, então, é o brahmacharya, que
Aqui eu usei duas traduções que eu considero assim pertinente para a nossa vida atual, que é moderação e prudência. Por que que eu estou falando isso? Porque no Yoga Sutra, né, de Patanjali, lembrando que ele foi escrito há mais ou menos 2000 anos para pessoas que eram retirantes, pessoas que iam se retirar para a floresta, né, viver uma vida yógica, né, completamente diferente da gente, não ia estar em sociedade. Esse yama, ele tem uma outra tradução que é celibato, mas ele faz sentido naquela realidade. E é por isso que hoje, né, os mestres de yoga, para a nossa vida, eles utilizam essas traduções de moderação e prudência, porque a gente vai ampliar esse olhar, que na verdade é prudência para para os nossos impulsos, para os nossos desejos, né? Não apenas no sentido da sexualidade, mas sobre qualquer coisa, né? Aquilo que, por exemplo, comida, bebida, é, desejos, tudo que a gente faz demais, tudo que é excesso vai fazer mal. Então, Brahmacharya é um convite a um caminho de equilíbrio em todos esses aspectos, né? É, tem uma tradução bonita também para Brahmacharya que eu particularmente gosto muito, que é a própria palavra Brahmacharya significa algo como caminhar com Brahma, que Brahma é o todo, é o absoluto, né? É, esse movimento universal que cuida de tudo. Então, Brahmacharya seria a gente caminhar com, com Brahma nesse sentido ali da confiança, do equilíbrio, da prudência, da moderação. Então, esse convite é para a gente aprender, talvez não, com certeza, a diferenciar o que é excesso na nossa vida para o que é suficiente, para o que é necessário. Então, quando a gente ultrapassa a linha de qualquer coisa na nossa vida, de qualquer prazer, quando a gente ultrapassa do que é necessário ou do que é suficiente, a gente acaba passando mal, fazendo mal, se a gente bebe demais, se a gente come demais, se a gente faz atividade física demais, se a gente abusa de qualquer coisa, isso vai fazer um mal para a gente. Então, o convite de Brahmacharya é que a gente tenha uma vida moderada, uma vida equilibrada. Não é se desfazer de nenhum prazer, não é se desfazer de nada daquilo que, porque também a gente é feito para a alegria, a gente é feito para o amor, para o prazer, né? Então, mas é saber conectar isso na nossa vida de uma forma saudável, para que, mais uma vez, não vire uma causa de sofrimento. Lembrando que qual é a grande busca do yoga? Diminuir as causas de sofrimento, né? E aí, o Patanjali diz assim que o efeito da pessoa que é estabelecida, né, em Brahmacharya, no estabelecimento de Brahmacharya, surge a aquisição de poder e força. Então, quando você busca moderação, é, quando você modera, né, os seus desejos, vai sobrar energia para aquilo que é realmente importante, vai sobrar energia para aquilo que você busca. Vai sobrar essa força para você entender o que você está fazendo aqui, por que você está aqui e onde você precisa chegar, quer chegar, que caminho é esse que você escolhe. Então, sobra essa energia. Brahmacharya é justamente a gente aprender a usar toda essa energia com prudência e moderação. O próximo, então, é a parigraha, ou a parigraha,
que significa a não possessividade e o não apego. A gente falou lá em Asteia, né, sobre não roubar, não pegar o que não nos foi oferecido, né? E aparigrar é não, é mais ou menos isso, só que é mais profundo, é não cobiçar o que é do outro, só a intenção. Você não precisa nem chegar a roubar, só de você trabalhar para não ter a intenção, né, da cobiça, não querer o que não é seu, olhar tanto para fora da gente, tira a capacidade da gente olhar para dentro. E aí a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente fica só buscando lá fora. Então, é um monte de desejos, é um monte de coisas que a gente busca, um monte de distrações mesmo que o mundo nos apresenta, e a gente acaba querendo. Ah, isso quero, isso quero, isso quero. E ainda mais hoje, né, nesse mundo de redes sociais, que é isso, distração, 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 e a gente sempre em busca desse prazer, desse bem-estar. Então, a não possessividade, o não apego, é esse convite da gente olhar, lembrando que é isso, né? Um é ligado no outro, lembra? Então, assim, a gente acabou de falar sobre ter a moderação, a gente acabou de falar sobre ter o equilíbrio, e isso a gente vai carregando, a gente vai carregar para esse yama, né? Então, o que eu tenho é suficiente, o que eu tenho me basta, é estar bem com isso, é não querer o que não é do outro, é não ficar olhando lá para a casa do vizinho, tomando conta do que o vizinho tem e pensando, ah, eu quero aquilo ali. Enquanto você está olhando para as flores do jardim do vizinho, as flores do seu jardim estão morrendo, porque você não está ali cuidando do seu jardim. Então é mais ou menos isso, a gente olhar mais para o que a gente tem, é cuidar daquilo que a gente tem, né? É não querer nos acumular de coisas para sentir alguma satisfação, porque essa é uma armadilha do nosso ego. Essa armadilha de achar que a gente vai encontrar satisfação constantemente em coisas que estão fora da gente. E, na verdade, não. E o Patanjali, ele traz, então, o efeito, né, da pessoa que está estabelecida em aparigraha, que ele diz, na firmeza de não acumular, surge o conhecimento do que causou o nascimento. Porque quando não há cobiça, né, nem perturbação de desejos, você consegue ter a compreensão do que é realmente importante. Você consegue ter a compreensão, inclusive, do que você está fazendo aqui. É como se você conseguisse esvaziar todo esse processo, né, desses yamas. Tem essa proposta, assim, limpar, purificar, tirar todos esses véus, para que você possa ver com clareza. E esse é o último yama, é o quinto yama e o último yama. Então, percebam, né? Não sei se vocês viram como é como uma sutura mesmo, tudo vai sendo costurado para a gente chegar nesse ponto de, olha, tudo que você precisa, você já tem, já está aí. Você só precisa liberar espaço dentro de você. Você só precisa olhar para o que é realmente importante, olhar para o que você tem. Você só precisa esvaziar, caminhar com equilíbrio, com prudência, e as coisas vão acontecer. E aí, a gente vai passar para os niyamas agora. Vocês querem falar alguma coisa? Tá de boa? Então, vou continuar. Os niyamas, gente, lembra que lá no começo, tem mensagem aqui, deixa eu ver se é para mim. Paulinha, é para mim mesmo.
Olha, agora já é tarde. Que horas são, gente? Eu acabei de perceber, recebi uma mensagem aqui falando que já estamos em cima da hora. Então, eu vou dar uma corrida aqui nos niyamas, que são 5, tá bom? E vocês me perdoem, porque eu queria que acabasse 9 horas, mas eu acho que não vai rolar. Mas vamos lá. Fé na deusa. Os niyamas são as observâncias, aquilo que a gente precisa olhar para nós e que precisa desenvolver mais, fomentar mais, trazer mais para a vida. E aí a gente tem Chautya, Santosha, Tapas, Svadhyaya e Isvara Pranidhana. E a gente vai começar com Chautya, que significa limpeza ou purificação. Que, assim, no grosso mesmo, ali, lá em Patanjali, ele estava falando sobre a nossa limpeza, né, do corpo, né, a limpeza da mente, da gente preparar o corpo e a mente, lembrando, né, para todo esse caminho que ele propõe lá no Yoga Sutra de Patanjali. Então, é preparar essa mente, limpar esse corpo e deixar o mais puro possível. E aí, para a nossa vida, Chautya, a gente pode falar sobre purificação do nosso ambiente, né, que a gente vive, por exemplo, purificação dos nossos pensamentos, purificação do nosso corpo, sim, não apenas no banho, né, mas também do alimento que a gente ingere, se a gente está ingerindo coisas que depois vai dar um trabalho danado para o corpo para poder limpar. E aí a gente acaba entrando num ciclo sem fim de se alimentando de coisas que nos fazem mal, para o corpo ter um trabalho danado para limpar isso, e aí acaba o quê? Gastando energia, voltando lá para o último yama, né? Gastando energia que a gente precisaria para usar para a nossa vida de uma forma mais saudável. Então, é a purificação da mente, é a purificação do corpo, é a purificação do ambiente onde a gente vive, né? A mesa que a gente trabalha, né? A cama quando a gente acorda. Tudo isso é uma preparação para uma vida de yoga, uma vida além do tapete, né? Para uma mente equilibrada, para uma mente organizada. Então, aquilo que a gente faz no nosso entorno também vai falar sobre nós. E aí, depois, vem Santosha. Deixa eu voltar aqui, porque o Patanjali diz que quando a gente está estabelecido em Chautya, ele diz que a partir da purificação da mente, a satisfação dos sentimentos, a concentração, a conquista dos sentidos, a preparação para a autorrealização são adquiridas. Então, assim, é essa purificação total, para que a gente se prepare para essa autorrealização. E aí depois vem Santosha. Santosha significa contentamento, né? Então, é uma atitude de contentamento diante da vida. Como a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? A gente aprender a aceitar as coisas que nos acontecem com um olhar assim, tá, o que que eu preciso aprender com isso? E isso aqui é o que tem. Como que eu lido com essa situação sem me desesperar, sem me entregar, sabe, para raiva, para revolta. Então, é observar as coisas que acontecem na nossa vida com esse olhar de confiança. Tá tudo bem, é isso que eu tenho, é isso que eu vou resolver. Ao invés da gente ficar sempre oscilando entre o que aconteceu lá atrás e o que pode acontecer lá na frente, é a gente viver no presente, é estarmos no hoje.
E essa atitude de contentamento, essa atitude é uma capacidade da gente de ver a realidade de uma forma compassiva, amorosa. E o Patanjali vai dizer que a pessoa estabelecida no contentamento conquista o ganho incomparável da felicidade, porque é isso, é essa alegria, essa leveza de se viver, né? Quando você vê as coisas com clareza, você ganha essa forma de ver mais consciente, né? Menos pavorosa, menos pessimista. E não é para gente ir para um lugar de positividade tóxica, de olhar, ai, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não é sobre isso. Mas é viver bem, apesar disso, saber o que eu faço com isso. O que eu faço com essa realidade que se apresenta agora? E é fazer isso com contentamento, com uma paz de espírito, com uma confiança de que tudo está sendo feito de uma forma em que você vai conseguir compreender em algum momento, mas você precisa estar aberto para isso. Aí depois vem tapas, que significa disciplina. E a disciplina também é bem famosa no universo do yoga, porque muitas pessoas falam tapas, precisa de tapas para ir para o tapete, fazer hatha yoga, precisa ter disciplina e precisa mesmo. A gente precisa de tapas. Tapas é essa força interna, esse fogo interno que nos leva a desenvolver aquilo que a gente está buscando. Para você conquistar algo, você precisa ter esse esforço, você precisa se movimentar, você precisa sair do lugar. Então, é um trabalho em si mesmo, claro, respeitando seu tempo, respeitando o seu corpo, não se comparando com ninguém. Falando aqui no sentido de você fazer algo físico, né? Muitas vezes o yoga, né, que a gente vê as pessoas no Instagram fazendo umas coisas, botando o pé aqui, torcendo e fazendo, e você fica, gente, nunca vou conseguir fazer isso. Ah, então eu vou lá, vou fazer de tudo, a qualquer custo para fazer. Não, você vai fazer, encontrar a sua disciplina, perceber qual é o seu objetivo e desenvolver aí o seu esforço pessoal para conseguir isso, dentro de todo esse respeito com você mesmo. Afinal de contas, é muito importante a gente se respeitar. Então, o Patanjali vai dizer que quando nos estabelecemos, em tapas, através da destruição das impurezas, a prática da austeridade traz a perfeição do corpo e dos órgãos. Porque quando estamos estabelecidos, nós desenvolvemos esses potenciais e a gente usa esses potenciais, a gente vai trazer esses potenciais para a nossa vida, né? Tudo que a gente faz no tapete é com o objetivo de levar para fora dele. E aí vem Svadhyaya, que é o estudo de si, ou autoestudo. É o caminho, né, do autoconhecimento. É quando a gente vai dedicar nosso tempo assim para olhar unicamente para nós. Tem na tradução aqui da Glória Ereira, ela fala, inclusive, sobre o estudo também dessas escrituras, que são importantes, a gente saber da onde que vem esse conhecimento, e aí, a partir daquilo, né, por exemplo, quando você vai ler uma Bhagavad Gita, você entender como você se coloca ali naqueles ensinamentos, como aqueles ensinamentos reverberam em você. Então, é nesse sentido também, da gente pegar esse estudo desses textos, dessas filosofias, e ver como aquilo reverbera na gente, tentar desenvolver esses ensinamentos na gente. Mas é também esse autoconhecimento. Lembrando que autoconhecimento não é uma estrada reta. Então, vai ter momentos em que a gente vai olhar para a gente e vai falar, eu sou assim, tá ótimo, sou assim.
só que não tem fim, é um mergulho profundo dentro da gente. Então, amanhã ou daqui a 10 anos, você já vai estar completamente diferente. E eu tô falando isso porque é para a gente não cair naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Então, assim, a gente está sempre fazendo essa manutenção em busca desse eu maior que nós somos, né? Não enrijecer a nossa ideia, né? O autoconhecimento, ele nos convida muitas vezes, inclusive, a desfazer, como a música do Raul, né? Eu quero desdizer aquilo tudo que eu te disse antes, né? Então, assim, tá pronto para ser essa metamorfose mesmo. E, na verdade, é bem perigoso quando a gente se recusa à mudança, né? Quando a gente se recusa a mudar, quando a gente se recusa a melhorar. E aí o Patanjali vai dizer que, a partir do estudo, é estabelecida a comunhão com a divindade, né? Então, a gente se percebe nessa potência divina que nós somos. E, por último, gente, falando rápido, né? Desculpa. Por último, Isvara Pranidhana. É o último niyama e é a entrega a Deus, ou a Isvara, ou ao sagrado, ou aquilo que você considera, né, que é sagrado para você, que é o todo para você, essa nossa capacidade que tem muito a ver com a carta, né, que eu tirei da entrega, é a gente entregar nossas ações. Lembrando mais uma vez da maravilha desses conceitos que vão se amarrando. Então, é você confiar, você saber confiar no presente, você saber confiar que existe todo um movimento maior acontecendo, e aqui você simplesmente entrega as suas ações, né? Você simplesmente faz aquilo. Quando você está lá em tapas, por exemplo, na disciplina. Você está lá buscando o seu objetivo, mas você não se apega ao objetivo, você não se apega ao resultado daquilo, você simplesmente entrega e que o melhor aconteça para você. Então você tem essa confiança total. Isvara vai falar sobre isso, vai falar sobre a gente abrir mão do controle, da gente confiar completamente, entendendo que tem uma força maior cuidando de tudo e que tudo que nós fazemos deve ser feito de coração, com entrega total. Por isso eu usei aqui, né, a ilustração de Hanuman, que também na mitologia ele é o símbolo desse devoto, né, desse devoto fiel, dessa lealdade, né, Hanuman, que na mitologia tira o coração para entregar, assim, é muito lindo, sabe? Então, terminando aqui com a fala, né, de Patanjali, o ensinamento dele, dizendo, da entrega a Ishvara, né, esse todo, né, esse movimento maior, advém a conquista da total absorção, né? Então, a gente vai se livrando de todos esses condicionamentos que a gente foi trabalhando lá nos yamas. A gente consegue se livrar de tudo isso quando a gente confia, quando a gente entrega, né? Como tem aquelas palavrinhas tão lindas com significados tão gigantes, né? Entrega, confia, aceita e agradeça, que o melhor sempre vem. É isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Nós fechamos assim esses conceitos, né, dos yamas e dos niyamas. E aí, se alguém quiser falar, a hora é essa, Brasil. Tudo certo? Então, podemos podemos ir. Nem passei tanto, tá vendo? 12 minutos. Bom, já que ninguém falou nada, então eu vou falar rapidamente aqui. Primeiramente agradecendo, né, Paulinha, pela belíssima aula. Eu sei que é muito desafiador abordar esses conceitos em menos de uma hora, praticamente.
né? E você conseguiu trazer de uma maneira bem acessível. Então, o propósito maior realmente do nosso trabalho, né, através da Escola In, é trazer de maneira acessível um conhecimento que é milenar, que é ancestral. Então, é um desafio. É uma tarefa bem difícil, mas que você conseguiu trazer brilhantemente bem aí, então eu agradeço. E que cada um, né, cada uma que esteve presente hoje possa deixar reverberar esses valores, não como valores utópicos difíceis de serem atingidos, mas sim como metas a serem alcançadas, né? E trazer, como a Paulinha diz, luz, né, consciência para esse lado inconsciente que reside também na nossa natureza humana, que nos faz cair sempre nos mesmos erros e nos faz normalizar um estado, uma conduta que não é sustentável. Então, que a gente possa cada dia se questionar um pouco mais se a nossa conduta no mundo ela está sendo sustentável, ou seja, ela está coerente com a existência de todos os demais seres viventes nesse planeta. E, né, e não só nesse planeta. Se você tiver outras crenças que te permita uma cosmovisão ainda mais ampliada, mas em todo o universo, né? Então, gratidão demais mesmo. E boa noite a todos e todas. Namastê. Pode encerrar você. Boa noite, gratidão, gente. Muito obrigada. Gratidão, namastê. Muito bom, maravilhosa aula. Muito obrigada, Obrigada, gente. Foi incrível. obrigada, boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Tchau, tchau. Obrigada.